Olha, nós vamos falar sobre o assassinato de 3 mulheres dentro de uma padaria na cidade de Ribeirão das Neves, no último dia 5 de fevereiro. E depois da prisão de Magno Ribeiro da Silva, de 30 anos, agora a Polícia Civil concluiu as investigações e parece, que respondeu a grande pergunta: por qual motivo o Magno entrou na padaria e tirou as vidas de Natiele, de 16 anos, da Dona Ione, de 56, ou melhor, da Ione, de 56, e da Emanuele, de 14 anos, Lembrando que no dia seguinte, ele também invadiu uma oficina e tentou matar 2 pessoas nesse episódio aí. O rapaz estava lá lavando o carro, dando um trato no carro, quando viu já tinha uma arma apontada para ele. Nos 2 casos, parece que o motivo foi o mesmo, Mas e aí, qual que é a resposta? Nós vamos acompanhar agora na reportagem do Gabriel Rodrigues. Magno Ribeiro da Silva, de 30 anos, apontado pela polícia como o autor do triplo homicídio da padaria e das 2 tentativas de homicídio na oficina mecânica, segundo as investigações, teria praticado os crimes com uma motivação incomum. Ele relatou problema de cabeça. Ele falou assim, um problema de cabeça, muita tecnologia, e perguntado para ele o que era isso, ele explicitou. É certo que é muito lá no celular, muito tempo em redes com tecnologia, mas quem falou que eram jogos foi justamente testemunhas. Falaram que a maior parte do tempo ocioso dele, ele passava jogando jogos de tiro. E o que isso tem a ver com motivação? Olha, ao analisarmos a forma de execução do crime, analisarmos vários elementos relacionados a este fato, nós percebemos que foram crimes praticados com uma certa performancização de mimetização de elementos constantes em jogos de tiros, como forma de progressão, como forma de execução, como estilização de armamentos, e isso estava presente nesses crimes praticados por ele. Em cada um dos casos, ele tinha sido rejeitado de maneira diferente. Uma vez compreendido que ele teve essas outras motivações para o início dos ataques, a nossa próxima etapa foi procurar entender por que ele escolheu cada um dos alvos, a padaria e a oficina. Quanto à oficina, que foi no dia seguinte pela manhã, nós identificamos que ele, 10 dias antes, ele esteve na oficina querendo fazer um curso de pintura, mas a oficina não presta serviço. Então foi informado isso, que não fazia esse tipo de serviço. Essa foi a única interação dele com o pessoal da oficina. Quanto à padaria, é tão superficial quanto. Além de ele frequentar lá quase todos os dias, ser um local próximo, a casa dele também próximo ao local de trabalho, o eventual motivador foi a informação de que ele teria tentado uma aproximação com uma das funcionárias e teria sido rejeitado. Além disso, também foi informado que ele, às vezes, interpretava risos e falas delas, entre elas, assuntos aleatórios, não sabemos quais, mas ele interpretava isso como sendo deboche em relação a ele. Natiele Kemily, de 16 anos, que trabalhava no caixa da padaria, Ione, de 56, que estava fazendo compras no local, e Emanuele, de 14 anos, filha dos donos do comércio, foram mortas por diversos disparos. No total, o crime durou 33 segundos. Mesmo depois de matar as 3 mulheres na padaria, segundo a vítima sobrevivente, o atirador ainda teria debochado da situação quando ela implorou pela própria vida. Ele chega na padaria, executa cada uma das 3 vítimas fatais, de maneira sequencial, com muita tranquilidade, sem falar nada. E um pouco antes de sair, ele se vira e se depara com essa 4ª vítima, que ele se aproxima dela, aponta a munição, a arma, e aí, ou por uma falta de munição, já que ele provavelmente deve ter descarregado a arma, pode ser que tenha descarregado a arma na última vítima, ou por uma falha na arma, algo que também ocorreu no dia seguinte na oficina, a arma falhou, era uma arma artesanal, por um motivo ou por outro, ele não conseguiu executar essa 4ª vítima, que se tornou a nossa testemunha, a vítima sobrevivente. Ao perceber que a arma falhou, que faltaram munição, ele fez um gesto de deboche, colocou a mão no torno do rosto e colocou a língua para fora, traumatizando ali aquela testemunha, aquela vítima, e mostrando para nós que ali ele queria demonstrar controle, poder e
com essa conduta, mais uma vez, demonstrando total discriminação ali, descaso com a vida daquelas mulheres. A arma usada por ele também dá indícios sobre como os jogos virtuais influenciaram na forma como os crimes foram praticados. A arma, que era naturalmente de uma cor até comum, prata, foi encontrada com ele, estilizada, com adesivos, simulando camuflagem ali, coisa que não tinha nenhuma funcionalidade, não tinha nenhuma utilidade para o equipamento, mas que ele traz essa estilização que é típica de mundo de games. Então, reforçando essa ideia de que ele estava usando locais de crime como cenário, até pela postura dele de deslocamento, até pelas vestimentas que ele estava usando, colete balístico, kit tático, bem estilizado, reforçando a nossa ideia de que as motivações específicas foram pretextos que ele buscou para poder identificar locais, mas que a motivação inicial de praticar crimes já estava nele. Os elementos levantados pela investigação fazem com que a polícia não tenha dúvidas. Magno sabia exatamente o que estava fazendo. Nós temos plena convicção que ele não ostenta nenhuma característica capaz de ser-lhe atribuída a situação de inimputável, ou seja, de uma pessoa que não responderia criminalmente pelos seus atos. Muito pelo contrário, ele, após os fatos, ele mudou a postura, a posição da cadeira, porque ele trabalhava como barbeiro, né? Ele mudou a posição da sua cadeira de trabalho para os fundos da loja, ele mudou o local que ele guardava a sua motocicleta, a barbearia perto da padaria. Eles conversaram entre si, todo mundo falou sobre isso, chocou todo mundo. Ao conversar sobre isso e trazer ele para a conversa, ele fugia do assunto, desconversava, não tratava desse assunto. Durante os crimes, ele mudava o capacete, então o capacete que ele usou nos crimes não é o capacete que ele usava todos os dias. Ele usou uma fantasia de entregador, porque ele saiu da barbearia, foi para casa no dia da padaria, foi para casa, pegou uma bag para poder simular entregador, colocou balaclava, ou seja, de maneira nenhuma, essas características prévias dele, essa dificuldade de lidar com rejeição, essa gamificação da vida, nada disso aponta para um indivíduo inimputável, de maneira nenhuma. A frieza usada para planejar os crimes cometidos na cidade de Ribeirão das Neves foi a mesma durante a conversa com o delegado no momento da prisão. O comportamento dele, claramente, de um indivíduo muito frio, zero demonstração de arrependimento, zero demonstração de qualquer tipo de sentimento em relação àquelas vítimas fatais ali da padaria, que ele mesmo citou em entrevista conosco, que é pessoas que ele conhecia há muito tempo, que ele não tinha motivo nenhum para poder fazer aquilo. Ainda de acordo com o delegado responsável pela investigação, tudo indica que crimes ainda piores poderiam ser cometidos em breve por Magno. Falamos disso com total certeza, tanto pelas características dele, que nós falamos antes, quanto por essa carta, em que ele é uma carta de despedida. Ele se despede da mãe, atribui a morte dele a problemas de cabeça ligados à tecnologia, mas não relata que foi o autoextermínio. Então, ligando esse histórico dele de agressividade, relacionando com as execuções que ele fez, a forma que fez, essa sequência que foi e poucas horas depois o outro crime, nós temos plena convicção que ele estava se preparando para praticar outros crimes similares ou mais graves, até mesmo admitindo ali ou se preparando para um eventual confronto com órgãos policiais, uma vez que ele estava lá na casa dele novinhos, kit tático, colete, placa balística, que não foram utilizados nos crimes anteriores. Na época dos crimes, um adolescente, namorado de uma das vítimas, chegou a ser apreendido por suspeita de participação, mas a hipótese foi descartada pela investigação. Completamente. Aí, o que mostra a importância da investigação. Nós percebemos que não havia nenhum elemento para poder atribuir a esse indivíduo participação nesse crime. Nós fomos até os locais, os álibis que foram citados, conseguimos demonstrar realmente isso, comunicamos ao Ministério Público e logo em seguida o Judiciário também entendeu que era caso de liberar ele da internação. Agora, com a conclusão do inquérito, Magno foi indiciado. Por 4 feminicídios, 3 consumados e 1 tentado, e quanto ao crime da oficina, 2 homicídios tentados qualificados.